Paz e a graça do Senhor, irmãos. Hoje é o 9º sermão sobre as marcas do verdadeiro discípulo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito no discipulado e o último sermão dessa série vai ser sobre os discípulos na missão. A gente fecha esse período, de sermões sobre o discipulado. Atos dos Apóstolos, eu vou ler o verso 5, já lemos todo o texto na liturgia, eu quero ler com vocês o verso 5 e o verso 8. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Senhor, por tudo que o Senhor fez por tua igreja. Sua morte de cruz, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo preparo que o Senhor fez com todos nós. Te pedimos, Senhor, que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nós a tua graça, o teu poder, perdoe os nossos pecados e nos faça compreender, ó Deus, quão profundo é o teu amor para conosco. Oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele não caminha com forças próprias. Ele é talhado por Deus. Ele é preparado para tudo aquilo que ele vai fazer dentro da sua vida espiritual, dentro do seu trabalho para a glória de Deus. Essa semana, eu achei tão bonitinho que Sara foi sozinha para a cozinha, fez o próprio ovo, colocou cuscuz, aí foi no quarto onde eu estava estudando e mostrou, fez: papai, fiz ovos e coloquei cuscuz, Ou seja, autonomia, A gente vai ensinando aos nossos filhos até o ponto que eles começam a se virar sozinhos. Isso é o que é natural, isso é o ensino humano. O Espírito Santo vai além desse ensino que nós damos aos nossos filhos. É o ensino de Deus Pai para com aqueles que vão exercer a missão do seu Filho sobre a terra. É a mesma formação que Jesus está dando, mas é uma formação espiritual. É uma formação de outro plano. É poder sobre espíritos, é poder sobre demônios, é poder para curar, é poder para proclamar o Evangelho. É da mesma forma. Deus, ele é extremamente pedagógico. Ele faz com que os seus discípulos compreendam a sua missão, compreendam a sua verdade e entendam como ele deve agir no mundo. O que a palavra de Deus nos ensina é que o discipulado autêntico, ele é sustentado e capacitado pelo poder do Espírito Santo. É esse poder que operou sobre a vida dos discípulos. É esse poder que transformou a história da igreja e fez com que a igreja chegasse até o dia de hoje. Para que a gente entenda, é esse mesmo poder do Espírito Santo que transforma o coração do pecador, concede ousadia e torna este um cristão, um servo, uma testemunha viva de Jesus no mundo. O poder não vem de nós. Eu acho lindo quando perguntam a Jesus com que poder ele fazia essas coisas, ele fala que é com o poder do Pai. Ele fala que ele não fala as suas próprias palavras, ele fala aquilo que o Pai ensinou. E toda a autoridade que ele tinha provinha do Pai. Então, se o próprio Cristo, que é todo poderoso, todo santo, todo justo, todo verdadeiro, fazia a partir do poder do Pai, quem somos nós? Se não tivermos esse poder derramado sobre as nossas vidas. Então você percebe aí no verso 8, quando Jesus fala que esse poder vai ser derramado, vai descer sobre eles, fala dessa obrigação dos discípulos de serem testemunhas sobre toda a terra,
de pregarem o evangelho sobre toda a terra. Os confins da terra é exatamente todo o plano onde vocês estão, em Jerusalém, em Samaria, aos arredores, na Decápolis, em tudo que existe aqui e para além dessas fronteiras. Vocês vão pregar sobre toda a terra. O que é bom a gente entender é que tal comissão, obviamente, representou uma referência especial aos apóstolos, que eles autenticariam de modo singular os fatos principais do Evangelho e da pessoa de Cristo. É interessante você perceber que aqui, no livro de Lucas, ele começa exatamente como o credo apostólico. Ele fala da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Como é que está escrito no credo? Diz: Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado. Aqui o credo conta a história de Jesus, a vida de Jesus Cristo. E é exatamente como Lucas começa, né? Ele vai falar dessa vida de Jesus, da sua morte de cruz, da sua ressurreição. Então, o credo diz: foi morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. É lindíssimo como Lucas adotou esse pensamento de forma resumida, nesse versículo, com uma estrutura narrativa de todo o livro de Atos. Ele conta como isso ocorreu. Ele fala claramente, né? Ele fala que ele fala, verso 1, né? No primeiro livro, no seu evangelho, ele fala sobre tudo que Jesus fez e ensinou. Até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ele fala da ascensão que os apóstolos vão ver logo depois. E fala de toda essa beleza de que Deus apresentou esse ser vivo após a sua morte. E que incontestáveis vezes, ele fala claramente, apareceu durante 40 dias, ele afirma a ressurreição e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que esse mesmo poder Jesus diz que vai descer sobre vós. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de onde vocês estão, até que desça sobre vós o Espírito Santo. Para que vocês tenham poder e sejam as minhas testemunhas em todos os lugares que eu vou enviar vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender enquanto discípulos, irmãos, é que o discipulado é impossível sem o Espírito Santo. Não há como você ensinar as verdades de Deus se a pessoa não for iluminada. Ele pode até aprender a ordem do Evangelho. Ele pode até entender a ordem que está escrita ali no credo apostólico. Mas ele não acredita na profundidade do ensino de Jesus. Ele não acredita no mundo que vem após a morte. Percebe? Então, o discípulo é aquele que, iluminado pelo Espírito Santo, compreende que Deus enviou o seu Filho à terra e nos deu o seu Santo Espírito para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Esse é o poder do Espírito Santo sobre nós. Perceba que o texto no verso 8 diz: recebereis o poder do Espírito Santo. Antes de Pentecostes, os discípulos estavam trancados, temerosos e confusos após a morte de Jesus. Mesmo tendo caminhado com Jesus por 3 anos, faltava-lhes poder espiritual para testemunhar. Versos 4 e 5 são claros quando diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós recebereis poder, sereis batizados com o poder do Espírito Santo. E vai acontecer logo nesses dias. A beleza do texto, irmãos, é Jesus dizendo assim: vocês são verdadeiramente meus discípulos, mas vocês precisam ser autenticados por Deus. Vocês precisam receber esse selo do Espírito Santo. Ou seja, não há discipulado autêntico sem dependência espiritual.
Primeiro de Cristo, porque sem mim nada podeis fazer, e sem o poder do Espírito Santo, que é aquele que opera as maravilhas na vida do discípulo. Portanto, não basta conhecimento teológico sem vida no Espírito. Não basta entusiasmo humano sem a direção divina. Deus fala, Jerusalém, Samaria e confins da terra, e eu vou como? A partir daí, né? Você percebe que Paulo foi orientado pelo Espírito para ir para os gentios, Pedro foi orientado pelo Espírito para ir para os judeus. Há uma linguagem de orientação de Deus de tudo que vai acontecer na vida dos discípulos. Então, o verdadeiro discipulado não se faz com técnicas, mas com o poder vindo do alto. Nós somos até talhados, estamos estudando sobre evangelização pessoal, né? Por esse envolvimento de outras pessoas no Evangelho. Mas isso não se faz sem o Espírito Santo. É Ele que vai convencer o pecador e o coração do pecador a entender que ele realmente é pecador e depende de Deus. E depois de ser tratado e transformado por Deus, é esse mesmo Espírito que vai conduzi-lo dentro da vida, naquilo que ele deve fazer, naquilo que ele deve se aplicar enquanto servo do Senhor. A igreja, irmãos, ela pode ter estrutura, programas, estratégias. Mas se faltar o Espírito Santo, irmãos, vai faltar todo o movimento da vida. Ela terá movimento, mas será sem vida. Ela terá voz, mas será sem autoridade. Ela vai trabalhar, mas vai ser sem fruto. Porque o Espírito Santo é que opera todas essas coisas. É o Espírito Santo que opera em vós tanto o querer, quanto o efetuar, quanto o acontecer, né? Tudo que ocorreu na vida dos apóstolos foi direcionado por esse poder do Espírito Santo. Então, a primeira verdade é que não há discipulado sem Espírito Santo. Não há trabalho de Deus, não há desenvolvimento. A segunda verdade que o texto nos mostra é que o Espírito é quem nos transforma internamente. Esse Espírito Santo que há de vir sobre vós, descer. No capítulo 2, no verso 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. E passaram a perceber toda a realidade espiritual. É algo tão profundo que, enquanto um pregava na língua, em uma língua, cada um ouvia no seu próprio idioma. Ou seja, Deus reverteu a maldição lá da Torre de Babel, em que os homens queriam chegar ao céu sem Deus, e Deus confunde as línguas e os homens não conseguem mais se entender e eles se separam. Essa é a linguagem bíblica para dizer que existem todos esses idiomas na terra. E aqui, nesse texto do capítulo 2, Deus reverte e faz com que, cada um falando no seu próprio idioma, haja uma tradução simultânea. Você percebe que o homem tem buscado essas coisas? É a última tecnologia da Apple agora. Né? Então, essa bênção que Deus derrama sobre os seus discípulos é algo absurdo que transforma internamente a vida deles, de tal forma que eles conseguem compreender idiomas diferentes, e Pedro deixa claro isso, né? Que Deus está falando com cada um deles. Né? O que a gente precisa entender é que quando Jesus nos dá o seu Espírito Santo, ele tem algumas funções, né? A primeira é convencer do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16:8. Ou seja, produzir arrependimento verdadeiro. Quando os discípulos pregam e falam na autoridade de Cristo, aquele que ouve vê a si mesmo como pecador. Aquele que ouve o Evangelho e é iluminado por Deus, ele consegue entender que há um Criador nos céus, que há alguém que criou todas as coisas, inclusive ele. E isso leva o pecador ao arrependimento. É esse mesmo Espírito Santo que transformou a minha vida e a sua e gerou em nós os frutos do Espírito, que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5, que nós já estudamos aqui na igreja. Então, a linguagem do Espírito é que sem ele, o discípulo é apenas alguém que tenta melhorar a si mesmo. Como os coaches falam, você vai fazer a sua melhor versão de si mesmo, né? E não é isso no sentido do Espírito Santo. É algo muito maior e infinitamente maior. Porque a palavra de Deus diz que o discípulo e o servo de Cristo é transformado de glória em glória. E ele é transformado na imagem do Filho.
Ou seja, na perfeição, na sabedoria, no amor, na entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essa é a caminhada mais difícil que nós temos. Nos parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Nos limpar daquilo que somos enquanto seres caídos. E nos conformar, tomar forma de Jesus Cristo. E quem faz isso em nós, irmãos, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que purifica o coração endurecido. Do homem que se rebela contra Deus. Do homem que não acredita que Deus existe. São várias as histórias. C.S. Lewis é um desses, né? Que simplesmente não cria em Deus. E Deus o toca profundamente a ponto dele mudar totalmente a sua visão de mundo e se tornar um escritor cristão com livros fantásticos e maravilhosos. Deus transformou a mente confusa dele na mente clara do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo faz conosco, é isso que o Espírito Santo faz com os apóstolos. Pega Paulo, que é perseguidor, matador da igreja, e transforma num servo que entrega a sua própria vida a ponto de ser apedrejado, chicoteado, perseguido por causa de Cristo. É esse Espírito Santo que tira o medo do coração dos discípulos e coloca coragem. Quando Pedro é proibido de pregar, mesmo tendo sido preso, e quando ele é liberto, dizem assim, não fale mais nesse nome. E Pedro olha para aqueles que o prenderam e diz assim, olha, importa obedecer a Deus e não aos homens. É o Espírito Santo que dá essa intrepidez, essa coragem de colocar a própria vida no altar do Senhor. Se o Senhor quiser tirar a minha vida, Ele tira, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor colocou na minha mão para fazê-lo. É esse mesmo Espírito Santo que faz o crente entender que ele foi perdoado por Deus das suas falhas, dos seus pecados. E ele passa a perdoar o outro como Deus o perdoara. Ele passa a cuidar do outro como se fosse si mesmo. Ele passa a amar e a servir como seu mestre. Nós só conseguimos chegar perto quase longe de tudo que Jesus fez, mediante o Espírito Santo. Sem Ele, irmãos, nada somos. Portanto, o discipulado não é uma jornada de força de vontade, porque a força de vontade jamais vai produzir amor verdadeiro. Mas é uma jornada de rendição diária ao Espírito Santo. Ele vai falando ao nosso coração e nós vamos abandonando a velha vida. Ele vai nos dando a razão por qual nós devemos amar e desistir do mundo. Ele vai nos mostrando a forma verdadeira de viver e a riqueza que nós temos dentro de nós, que é o próprio Espírito, que nos orienta da verdade, que nos faz ter compaixão, que nos faz, olhar para o outro e dizer, poderia ser eu caído aqui no caminho, como o bom samaritano cuida do judeu que o odiava. Todo esse percurso, segundo o ensino de Jesus, é operado pelo Espírito Santo no coração dos seus discípulos. É Ele, por fim, que nos capacita a testemunhar. O texto é claro, né? Ele fala bem assim, vai descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha aqui é do grego martis, que vem de onde se deriva a palavra Marte, aquele que testemunha. Com os anos, aquele que testemunha virou um mártire, aquele que morre por sua fé, aquele que entrega a sua vida pela fé que ele tem. A história dos apóstolos é exatamente essa. Perceba que houve um novo significado para a palavra. Ele não é só testemunha, ele é uma testemunha que entrega a vida e morre por aquilo que crê. Então a era dos mártires é a era das testemunhas, que são os primeiros 100 anos da igreja, 100 e 200 anos da igreja, em que esse poder se espalhou e muitos desses foram mortos, a ponto de Flávio Josefo dizer, olha, quanto mais se mata, mais se multiplicam sobre a terra.
E ele diz que o sangue dos mártires fazia brotar cada vez mais pessoas crendo no nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja jamais, irmãos, parou de pregar depois disso. O poder foi derramado sobre a igreja. Era esse espírito que Jesus fala aqui no texto, que dava ousadia para testemunhar, mesmo diante de grande oposição. Mesmo sabendo que a cabeça deles estava em jogo, eles continuavam pregando. Perceba que o poder do Espírito ele é tão grande que Pedro, que antes negara o Senhor Jesus Cristo, tornou-se um intrépido pregador em Pentecostes. É ele que se levanta para pregar e 3.000 almas se convertem. Perceba que há uma diferença total e uma transformação profunda. Na vida de Pedro, não foi um conhecimento novo que foi colocado, mas o poder espiritual que foi recebido. O poder para falar de Cristo. O poder para colocar a nossa vida nas mãos do Pai como instrumento. Para que o mundo creia, para que o mundo entenda, para que o mundo ouça a verdade de Deus. Então perceba, o discípulo ele é cheio do Espírito e ele não se envergonha mais do Evangelho. Romanos 1,16, Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo assim: o poder de Deus vai se espalhar sobre toda a terra, primeiro para os da lei, primeiro para aqueles que receberam a promessa do Messias, e depois do povo grego e de toda a terra. Paulo que vai sair para pregar. Paulo escreve a carta aos Romanos para pedir auxílio financeiro para ir pregar na Espanha. A carta dos Romanos existe por isso. Ele dá uma aula de teologia até o capítulo 12. No capítulo 12 ele começa a falar sobre a transformação que o Espírito Santo faz em nós, e depois ele diz assim: é por isso que eu preciso ir para a Espanha. E ele vai para a morte, né? Não sabemos se ele chegou aí, alguns teólogos dizem que ele foi, outros dizem que não, que ele é preso antes. Então você tem uma linguagem de alguém que perseguia e matava a igreja e se torna proclamador. Só o poder do Espírito Santo pode fazer algo tão transformador na vida de alguém. Então o texto nos ensina e nos fala que nós falamos de Cristo por amor e por verdade e sem temor, porque nós cremos que nós pertencemos a Deus. Porque no nosso coração nós temos uma firme certeza: Jesus ressuscitou. E colocou sobre a mão da igreja esse maravilhoso propósito que é pregar o Evangelho a toda a criatura. Que nos deu o poder de viver de modo coerente com aquilo que pregamos, porque senão nós não conseguiríamos. A nossa vida é o primeiro sermão, irmãos. Como vivemos é a primeira palavra que nós damos. E a partir daí, nós somos como Cristo, porque todos aqueles que viam Jesus pregar diziam: esse fala como quem tem autoridade, não como os doutores da lei, que falam, mas não vivem. Colocam sobre nós o peso, mas não têm vidas perfeitas, né? Hoje nós sabemos que a perfeição que podemos viver é a perfeição de Cristo, não nossa. Não no perfeccionismo humano, mas na dependência do Espírito Santo, que nos faz caminhar segundo os passos de Cristo. Então, o Espírito não nos foi dado para simples experiências emocionais. É muito mais do que isso. É uma habilitação, é um preparo para que sejamos testemunhas fiéis em casa, no trabalho, na escola, até as fronteiras de toda a terra. Foi para isso que Deus nos chamou. Então perceba, o texto fala que o Espírito envia os seus discípulos em missão global. O texto fala tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra.
Vocês sabem que tem a janela 1040, né? Que é onde há mais povos que não conhecem o Evangelho. Nós ainda estamos tentando entrar nessa janela 1040, né? Aos poucos estamos entrando. Há vários países no mundo que ainda não conhecem na profundidade que nós conhecemos. Deus ainda está expandindo o discipulado para além das fronteiras culturais e pessoais, como ele fez dentro da história. A Europa foi transformada pelo ensino do Evangelho. Hoje estão tentando combater esse ensino. Hoje estão tentando ir para outro lado, né? Estão tentando se afastar do Evangelho. Mas o fato é que Deus move a igreja. E Ele move de dentro para fora. A palavra eclésia é chamados para fora. Para fora de quê? Para fora do mundo. E esses são transformados por dentro, pelo poder do Espírito Santo. E aí eles vão transformando o mundo onde quer que passem. A linguagem bíblica é lindíssima. Aqui eles estão no cômodo, aqui eles estão separados, e depois o texto vai mostrar todo o livro de Atos que eles estão no campo, pregando, levando o evangelho, conversões, curas, né? Toda a história que nós temos lindíssima do livro de Atos. Foi o Espírito Santo que guiou Filipe a evangelizar o eunuco etíope, em Atos 8. Ele estava no meio de tudo acontecendo, Deus operando, várias pessoas se convertendo, e Deus diz, não, sai daí. Ele vai pregar para uma única pessoa. A Etiópia até hoje é um país cristão por causa disso. Eles sentem orgulho de entender que toda a evangelização deles veio de um apóstolo, diretamente. Nós não sabemos a dimensão, né? Mas, às vezes, uma única pessoa tem uma importância gigantesca. Se você parar para pensar, André é um dos que pouco evangelizaram aqui. Mas ele é responsável pela conversão de Pedro. Que no primeiro sermão, 3.000 pessoas, no segundo sermão, 5.000 pessoas. Quem está diretamente ligado a Pedro é André. E é lindo isso. A gente pode olhar e dizer, André parece que fez pouco, né? Não, irmãos. Deus deu a ele a missão de chamar o grande apóstolo Pedro, o líder deles. E é assim que Deus faz, irmãos, ele preparou Paulo e Barnabé, no capítulo 13, para serem os evangelistas do mundo. E Paulo é o grande evangelista das missões transculturais. Até hoje ele é estudado como Paulo conseguiu chegar a tantas culturas diferentes. Esse mesmo Espírito continua impulsionando nós hoje, irmãos. Quando nós nos esquecemos, quando nós não percebemos o que Deus está fazendo, nós ficamos, perdidos nas nossas próprias vidas, nos nossos próprios trabalhos e lugares, sem entender o que Deus nos chamou para fazer. No texto aqui, Deus fala com seus discípulos e eles saem. É lindo no momento em que Jesus está sendo assunto aos céus e eles estão parados vendo Jesus subir, aparecem 2 anjos e perguntam, ei, por que vocês estão parados olhando para o céu? Do jeito que eles subiram, vai voltar. Trabalhem, né? É isso que ele está dizendo, saiam daqui e vão trabalhar. Ele entregou nas vossas mãos algo preciosíssimo, irmãos. Algo que nada no mundo pode substituir, que é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, todo discípulo, ele é um missionário no poder do Espírito Santo. Todos nós somos. Cada um de nós, onde colocamos a planta dos nossos pés, nós somos chamados para pregar a vida, a morte e a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde há um crente cheio do Espírito, ali há uma testemunha verdadeira do Evangelho. Alguém capacitado e cheio para poder falar. A beleza é que o Espírito não somente consola, trata, cura, perdoa. O Espírito também envia e nos faz proclamar e falar de Cristo. Vamos aplicar? Entendi, pastor. O discípulo, ele é capacitado pelo Espírito Santo para pregar e fazer a obra de Cristo.
Então, o que é que eu preciso fazer para ser um discípulo de Cristo hoje, 2000 anos depois, né? Mais de 2000 anos depois? Primeiro, você precisa buscar ser cheio do Espírito diariamente. Ser cheio do Espírito é ter comunhão com Ele, é conversar com Ele, é não extinguir o Espírito, fazendo só a sua vontade da carne. Paulo, quando discute isso, ele diz que quando nós nos enchemos da carne, nós fazemos a vontade da carne. Quando nós nos enchemos do Espírito, passamos a fazer a vontade de Deus. Encher-se do Espírito é essa plenitude que Deus nos dá quando buscamos comunhão com Ele, em oração, em leitura, em silêncio, em aquietar a nossa alma, como Jesus saía e ia para o Getsemane, ficar sozinho com o Pai. Nossa vida está tão atribulada, irmãos, que nós nos esquecemos que o Espírito Santo habita e vive em nós, todo o tempo, que fala conosco. Só que a sua voz é como ele falou com Elias na caverna, é um sussurro, é um cicio que entrou, aquele vento suave que eu preciso estar muito atento. Não era o terremoto, não era tudo aquilo que ele estava vendo do lado de fora, todo aquele movimento da terra que é Deus que faz. Mas Deus estava falando com ele naquele vento que soprou suave e ele conseguiu perceber. Então nós precisamos ter essa vida de oração, de arrependimento, de comunhão com Deus diária. Porque a descida do Espírito Santo não é um evento único. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e aí acabou. Não. Ele desceu sobre os apóstolos, habitou neles e houve uma relação até a morte. Conosco não é diferente. Nós somos chamados por Deus para nos enchermos, como Paulo diz em Efésios capítulo 5, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo. Segunda aplicação, sirva no poder do Espírito. Não faça na força da carne. Às vezes nós queremos fazer no nosso braço. Eu já tentei fazer várias vezes na força do braço. E sei que a gente se quebra, que a gente sofre. E a gente entra num processo de sofrimento profundo. Precisamos entender que a eficácia do ministério não depende da nossa habilidade, não depende da forma técnica que falamos, mas da unção que vem do alto. É o Espírito Santo que transforma a minha, a sua vida e faz com que tudo ao nosso redor também seja transformado. É o Espírito Santo que nos conduz ao outro, como ele levou Filipe ao eunuco. Deus faz isso conosco, mas nós precisamos estar atentos. Eu lembro, e nunca vou esquecer disso, eu estava no seminário e houve um sermão falando justamente sobre missões, e eu orei a Deus e falei, Deus, abre a porta para eu pregar o Evangelho. Abre a porta, me faz pregar, me faz ficar atento a perceber os momentos em que eu posso falar do teu Evangelho. E eu estava voltando para casa, de fone, como sempre, né? Ouvindo música, descendo, voltando para casa. E aí um senhor, do nada, para na minha frente. Aí eu tento passar, ele faz assim. Aí eu tento passar, ele faz assim. Aí eu tirei o fone, aí tinha uma cerca viva, né? Subindo o muro, uma planta linda, subindo o muro, e dava uma rosa lindíssima. Ele fez assim, olha que coisa linda. Aí eu olhei, ele fez assim, ele disse, foi Deus que criou. Bem velhinho, nunca vou esquecer aquele rosto. Aí eu fiz, é verdade, que bom. Botei o fone e continuei andando. Lá na frente, eu fiz assim, eu acabei de pedir a Deus. Quando eu voltei, não consegui mais encontrar o Senhor. Eu rodei, eu falei, onde aquele homem entrou? Até hoje eu não sei. Mas eu aprendi uma lição. Eu não estava atento. Entende? Ele me deu assim, isso foi Deus que criou. Ele me deu tudo para eu falar do Evangelho. E eu não disse nada. Cuidado com isso. Porque até hoje eu peço perdão a Deus. Eu não sei se ele morreu logo depois, ele era muito idoso. Eu não sei se Deus colocou ele ali para eu falar, mas eu disse, Senhor, eu aprendi. Eu aprendi, por favor. Eu aprendi. Terceira aplicação. Dependa do Espírito Santo em toda decisão.
por mais simples e boba que seja. Algumas pequenas decisões transformam ou ceifam a nossa vida. Pequenas, simples, de viajar, não viajar, sabe? Coisas pequenas podem determinar o fim da sua vida. Então, todas elas são importantes. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele é nosso conselheiro, nosso guia, nosso consolador. É ele que nos dá sabedoria. Então, coloquemos diante de Deus todas as nossas decisões. Qualquer que seja. Sem ele, irmão, nossas escolhas se tornam humanas demais e espiritualmente vazias. Com ele, as nossas escolhas se tornam sobrenaturais e cheias de sentido. Percebe? Então, nessa caminhada, tudo que ocorre conosco é para talhar o nosso caráter. É para nos fazer parecidos com Cristo. E precisamos estar atentos a essa voz do Espírito. E a última aplicação: testemunhe Cristo. Faça isso com ousadia e com amor. Faça isso com intrepidez, não tenha vergonha. Peça a Deus a estratégia e a forma. Eu sei que há aqueles que têm dons, como Adonias, como meu irmão Gel, como vários outros, que têm a maior facilidade do mundo de olhar um vidro transparente e dizer assim, olha, assim como esse vidro você enxerga do outro lado e você não vê que ele está ali, o Espírito Santo está exatamente aqui onde nós estamos, ao nosso redor, e você não consegue vê-lo. Ele, de qualquer coisa, consegue tirar. Nós que não somos assim, não temos esse dom maravilhoso, precisamos orar e dizer assim, Deus me usa. E precisamos estar atentos para sempre testemunhar. Não quer que seja numa palestra, sabe? Eu vou ensinar sobre uma coisa aqui que não tem nada a ver com Deus, mas eu quero pedir licença a vocês, eu queria fazer uma oração, posso? Rápida, Deus abençoa todos nós aqui, nos faz compreender o que eu vou ensinar agora e me dá autoridade e me faz ensinar da forma correta. Em nome de Jesus, amém. E começa a ensinar uma oração simples, boba, mas que na presença, às vezes, de várias pessoas que nunca viram ninguém orar, que nunca viram ninguém se manifestar, às vezes é essa forma simples que Deus nos usa. É esse mesmo Espírito, irmão, que te salvou, que te envia. Foi isso exatamente o que aconteceu na vida dos apóstolos e tem acontecido na história da igreja há 2000 anos. A igreja morre e renasce, porque cada um de nós, né, só dura no máximo 100 e poucos anos. E o período da nossa glória, diz Pedro, é muito pequena, né? Então nós precisamos usar isso com toda a força. A minha oração é que nossa voz seja exemplo e que as nossas palavras sejam instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas. O que é que nós aprendemos hoje? O verdadeiro discípulo, irmãos, ele não caminha sozinho. Ele caminha com o Espírito Santo. Ele caminha com Cristo. Ele caminha com Deus Pai. Todo o tempo. Em todo lugar. Esse mesmo Espírito que habitou Cristo, que habitou os apóstolos, que habitou a igreja, agora habita em nós. Nos dá poder para viver, nos dá força para testemunhar e nos dá consolo para perseverar. Mesmo quando as coisas não estão exatamente como nós queremos. Sem o Espírito, lembre-se disso, o discipulado é peso, é difícil. Com o Espírito, o discipulado é poder, é graça, é multiplicação. Não dependa do Espírito. Eu encerro nos lembrando o que disse Zacarias no capítulo 4, verso 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é assim que nós conquistamos o mundo. Não lutando contra a carne ou sangue, mas contra potestades e principados. Não convencemos as pessoas por inteligência, por boa palavra, nem por força, nem por obrigá-los a crer no que cremos. Mas pelo poder do Espírito Santo que opera em mim, em você e em todos nós, e que alcança aqueles que são e pertencem ao Senhor. Vamos orar?
Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento da Tua palavra. Nós nos quedamos à Tua sabedoria, Senhor. E te pedimos que no nome de Jesus, o Senhor nos fortaleça no Teu Espírito. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que o Senhor quebre toda a dureza do nosso coração e ponha as Tuas palavras nos nossos lábios, ó Pai. Entendemos hoje que o discipulado depende do Espírito. E queremos continuar, Senhor, como Seus discípulos, aprendendo e vivendo a Tua verdade a todo momento. Obrigado por essa manhã, Senhor. Guarda as nossas vidas em Tuas mãos e nos faz caminhar, Senhor. E onde colocarmos a planta dos nossos pés, sejamos testemunhas vivas do Teu Evangelho e da Tua verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo, o seu poder, sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, em Brasília, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.